Fala, meus amigos, eu quero te mostrar que bug não é um problema técnico, que bug antigo ou recorrente em área sensível do teu produto é muito ruim. Às vezes é uma história que o teu cliente percebe antes da liderança. Nesse vídeo eu quero te mostrar 5 gráficos simples que ajudam você a revelar onde estão os bugs e começar a melhorar a partir de agora. Eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real, da empresa de software. Vamos lá para o primeiro gráfico. Primeiro gráfico, eu quero que você preste atenção, pega papel e caneta, tira print, que é o seguinte: os bugs estão consumindo a capacidade do seu time. Muito gestor não tem este gráfico, que é um gráfico simples, que é as tarefas realizadas pelo time de desenvolvimento em um determinado período. Exemplo, quanto que o meu time gastou em correções? Quanto que o meu time gastou em melhorias e evolução? O que isso vai dizer? O quanto os bugs estão corroendo, o quanto os bugs, emergências e urgências e retrabalho estão corroendo a sua força de trabalho, ou seja, perda de produtividade. Então fica atento a este gráfico, ao seguinte: neste exemplo aqui, ó, na média 38, 39% da força de trabalho, ou seja, das horas alocadas do time de desenvolvimento em um determinado período, estão sendo perdidas em bugs, ou seja, ineficiência na veia. E aí a primeira pergunta é: você tem este gráfico ou um gráfico parecido? Quem está avaliando este gráfico? E aí algumas dicas aqui. Verifica o quanto o teu time está perdendo em retrabalho, em bugs e emergências. Defina uma meta mínima para a evolução do produto, que são features mais estratégicas que vão diretamente impactar a percepção do teu cliente ou usuário ou melhorar a eficiência operacional. Olha o exemplo aqui, ó, entre torno de 6 e 8%, 6 e 7%, ou seja, apenas 6 e 7% da força de trabalho do time de desenvolvimento está sendo alocada para features mais estratégicas. E o importante, analise a causa das correções mais recorrentes. Então vamos lá para o segundo gráfico, tira print e vamos lá para o segundo gráfico. O segundo gráfico é a idade dos bugs em aberto. Você monitora isso? Você tem um gráfico semelhante? E tão importante quanto ter o gráfico com dados confiáveis é você compartilhar este gráfico entre todos os setores. O setor de suporte, o setor de desenvolvimento, o setor de implantação, o setor de CS, ou seja, todos deveriam ter acesso e acompanhar e dar sugestões, porque é papel de todos contribuir para que o nosso cliente tenha uma excelência no atendimento. E bugs dizem justamente o contrário. Então este gráfico diz aqui a cada 5 dias o volume de bugs que estão em abertos. Ou seja, aqui, por exemplo, no exemplo, eu tenho 8 bugs que foram abertos nos últimos 5 dias. Eu tenho 12 bugs que estão abertos há 10 dias. Eu tenho 7 bugs que foram abertos há 15 dias. Ou seja, eu estou medindo a idade dos bugs em aberto, desde quando ele foi aberto até o momento atual. Isso te diz muita coisa, o quanto você está sendo eficiente na correção dos bugs, qual é a velocidade. É claro que quanto menos bugs em aberto, melhor, mas monitorar este indicador é muito importante, a idade dos bugs em aberto, e essas são as faixas que eu utilizo. Aqui eu estou trazendo esse conteúdo para que você adapte para a sua realidade. Dica: um bug antigo precisa virar alerta da gestão. Então, por exemplo, bugs aqui, ó, 16 bugs acima de 90 dias. Isso é péssimo para o cliente, para o usuário, para o suporte, para o produto, para o desenvolvimento, para a qualidade. Ou seja, bugs é um problema de todos que afeta a reputação. Não trate todos os bugs antigos da mesma forma. Olhe severidade, olhe área sensível e reduza gradativamente, na verdade, constantemente o estoque de bugs em aberto. Isso é um trabalho colaborativo de todos: desenvolvedor, qualidade, análise, teste e por aí vai. Todos deveriam se unir para entregar uma versão de qualidade para o nosso cliente. E quando a gente entrega uma versão que não tem qualidade, a responsabilidade é de todos. E aí eu quero ir agora para o terceiro gráfico, que é o tempo de resolução de bug. Aqui no gráfico anterior você tinha ali há quanto tempo os bugs estão abertos, por faixa de dias. Aqui você tem quantos dias, na média, os bugs são resolvidos. Então, ó,
até 5 dias, 18 bugs foram corrigidos, ou seja, né, que acumulando 15%. Até 10 dias eu tenho 36%, que é 18 mais 24. Com isso eu consigo monitorar a minha velocidade de correção de bugs. Então, ó, aqui em até 30 dias, por esse gráfico, eu tenho 88% dos meus bugs corrigidos. Ou seja, você vai criar essas faixas e medir a velocidade. É claro que quanto mais velocidade, melhor, desde que essa velocidade não implique em novos bugs, em novas falhas, em novas quebras de versão, logicamente. E aí, dicas, meça o tempo real de resposta. É claro que quanto mais rápido eu atender o meu cliente, melhor. Mas se eu atendo o meu cliente mais rápido e gero mais problema, é um tiro no pé. Defina acordos internos por tipo de bug, por severidade, por área do produto e investigue os bugs que demoram mais para ser corrigidos. Faça uma força-tarefa, é trabalho de todos. E aqui eu queria aproveitar e deixar uma dica para você. Esse material vai estar o link para você resgatar esse PDF, discutir com o teu time de desenvolvimento, qualidade, teste, análise e até suporte, vai estar na descrição desse vídeo. Então clica na descrição desse vídeo e entra lá para resgatar o PDF deste material. E bora aplicar. Vamos lá para mais um indicador, mais um gráfico. Esse aqui é um gráfico interessante, que é os bugs por funcionalidades alteradas. O que a gente fez aqui? Eu listei um conjunto de funcionalidades alteradas num determinado período e medi, né? Então aqui do período de 2/2 a 30/4, que é um período hipotético, logicamente, né? Estou vendo dados hipotéticos aqui, e ele está classificado ali, então, em uma posição em 1/6, ou seja, o período de 2/2 a 30/4, e eu tenho aqui o relatório que foi tirado no dia 1/6. O que quer dizer isso aqui, ó? Eu tenho aqui qual é o módulo, qual é a funcionalidade, se aquela funcionalidade é uma área sensível do meu produto, sim ou não, ou seja, se aquela funcionalidade é vital para o usuário e se ela é uma área sensível. Eu uso muito esse recurso de classificar as funcionalidades por área sensível, ou seja, se aquela funcionalidade é estritamente importante para o meu usuário, para o meu cliente, ela é uma área sensível do produto. Se o meu cliente não pode viver sem aquilo. E aí eu meço a quantidade de bugs por área sensível e por área não sensível. Então, neste exemplo aqui, ó, eu tenho o módulo fiscal, emissão de nota. Nesse caso, a emissão de nota é uma área sensível. Tiveram 142 bugs no período de 2/2 a 30/4. Bugs que aconteceram até 5 dias. Bugs que aconteceram entre 6 e 15 dias. Bugs que aconteceram entre 16 e 30 dias. E assim por diante. Ou seja, eu tenho os bugs que foram acontecendo à medida que a funcionalidade foi alterada e publicada, liberada a versão, em 5 dias, em 15 dias, em 30 dias e assim por diante. E aqui, ó, essa funcionalidade neste período teve 142 bugs, ou seja, 142 bugs neste exemplo numa área sensível. É muita coisa, é uma prova que a qualidade e o desenvolvimento não estão fazendo um bom trabalho. E eu não estou falando isso para criticar ninguém, estou falando isso para alertar, para que essas pessoas entendam os números, acompanhem de perto e, claro, criem ações de melhoria. Esse é o meu trabalho que a gente faz, entrar na empresa de software, ajudar a evidenciar os números, a ter clareza e criar planos de ações coordenadas entre os setores, para que gradativamente você vá melhorando os indicadores. É claro que quanto mais rápido, melhor. Então, este gráfico é um gráfico bastante importante. Olha que coisa aqui, ó. Das 8 funcionalidades, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funcionalidades em área sensível com bugs. E tem uma aqui, ó. Então, ó, todas as funcionalidades aqui em área sensível apresentaram bugs. Na verdade, essa aqui não, ó. Olha só que coisa curiosa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente teve aqui funcionalidades. Essa funcionalidade da área sensível não teve bug. Foi a única, mas todas as outras, ó, ou seja, há uma clara falha no trabalho de qualidade de desenvolvimento. Não é culpar, é responsabilidade, é trabalhar em conjunto para entregar uma versão bem produzida. Mais um gráfico aqui que você vai poder, esse material da live, você vai poder resgatar na descrição do vídeo. E aí algumas dicas aqui em cima desse gráfico. Toda mudança precisa ser acompanhada depois da entrega.
Então, aqui eu tive acompanhamento após entrega para eu medir o volume de bug. Isso é muito importante, ou seja, é um indicador de retrabalho. O teu time acompanha isso é monitorado de perto. Quem tem que acompanhar? Todos os membros de todos os times. Desenvolvimento, qualidade, análise. Isso aqui, imagina que o suporte tem acesso a isso. Não é para criticar o desenvolvimento ou a qualidade, não. Ele vai ter clareza da qualidade daquilo que está sendo liberado. Então ele se prepara melhor. O intuito disso aqui é gerar alerta para que as pessoas trabalhem melhor de forma conjunta e colaborativa. Outra coisa importante, analise os bugs por funcionalidade, não apenas por módulo. E eu gosto muito de analisar por área sensível. Então, quando é uma funcionalidade que pertence a uma área sensível, ou seja, aquela funcionalidade é vital, a gente toma maior cuidado. Simples assim. Todos esses gráficos que eu estou trazendo aqui é para que você discuta com o seu time, para que você discuta com o time de desenvolvimento, com o time de qualidade, o time de teste, de documentação, as pessoas de produto, as pessoas do suporte, implantação, porque todos, bugs afeta a todos. Então, não é porque você é da implantação que você não pode ajudar. Pode e deve, ajudando nos testes, ajudando a relatar áreas que são mais problemáticas. Trabalho colaborativo. Então é análise de indicador e trabalho colaborativo com vontade de resolver as coisas. E uma outra coisa também, usar a área sensível, mas total de bugs para priorizar as investigações. E aí eu quero trazer ainda mais um outro gráfico para você aqui. Vamos lá. O ranking das 10 funcionalidades com mais bugs em área sensível. Então o que é isso? Ele diz lá, de um determinado período aqui, né? E aí tem lá as funcionalidades que mais apresentaram bugs. Aqui é um outro relatório, né? Uma outra visão. Diz lá a área que mais apresentou volume de bugs, se é uma área sensível ou não, e a criticidade de cada bug. Então, por exemplo, na top número 1 aqui, a emissão de nota fiscal de serviço, eu tenho bugs de alto impacto, médio e baixo. Então eu estou colocando não só o volume de bugs, se aquela funcionalidade é uma área sensível, mas os bugs de alta, média e baixa criticidade. E o percentual que naquele momento está corrigido e o que está em aberto. Olha que painel simples, didático, que promove visibilidade e oportunidades de melhoria. E aí eu te pergunto, os teus times têm um indicador igual a esse? Ou parecido com esse? Esse indicador é acompanhado de perto e gera ações de melhoria de todos, porque entregar software com qualidade é responsabilidade de todos. E eu quero te trazer um bônus aqui, que é o seguinte. Antes do bônus, ataque primeiro o que combina criticidade e volume, separe correção rápida de melhoria estrutural, transforme o ranking em plano de ação onde todos acompanham, todos monitoram, todo o time de desenvolvimento, todo o time de qualidade, o time de documentação, o time de suporte, o time de implantação, o time de produto, todos precisam acompanhar a correção de bugs, porque afeta não só o cliente, como todos os setores. Ou seja, quanto mais bug, mais dificulta a vida de todos na empresa de software, seja você uma software house ou uma startup. E esse é o nosso trabalho, criar indicadores para criar um plano de ação com ações coordenadas entre os setores, onde todos trabalham de forma colaborativa. Agora vem um conjunto de dicas extras para você reduzir bugs ou coisas que aumentam, ações que aumentam o número de bugs. Então pega papel e caneta aí. Mudar a regra de negócio, seu entendimento compartilhado. Você sai mudando ali, né? Começar o desenvolvimento com requisito raso ou pressa. Ou seja, quanto mais pressa, mais afobação, mais erro. Fazer correções rápidas sem analisar a causa raiz. Alterar funcionalidades sensíveis sem plano de teste forte. Tratar todo chamado como urgência. Não ter um bom histórico de bugs e de chamados, né? Entregar mudanças sem acompanhar o pós-produção, não seguir o fluxo que foi acordado, não entender que a responsabilidade da qualidade do produto é de todos. Todos precisam trabalhar de forma colaborativa para garantir uma versão estável. Testes em cima da hora, isso aumenta o risco. Alto volume de tarefas liberadas em uma versão. Quanto mais tarefas numa versão, maior é o risco. Não ter um processo de melhoria contínua. Eu tenho certeza que esse vídeo valeu um like. Baixa o conteúdo desse material na descrição do vídeo. Grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu, gente!